Boa tarde a todos, a todas, a todos que estão nos assistindo e que também nos assistirão. Essa é mais uma sessão da Jornada de Direitos Humanos. Esse ano o nosso tema é Universidade, Democracia e Direitos Humanos. Estamos numa ação em rede, com vários canais, fazendo uma série de ações, desde as 10 da manhã até o turno da noite. Acompanhem aqui a nossa programação desse ano, que mostra o coletivo da Universidade de Pernambuco em várias unidades, grupos de pesquisa, de estudo, de extensão, órgãos suplementares, núcleos e parceiros também, né? Sem parceiros a gente não estaria aqui. Hoje pela manhã nós tivemos alguns encontros, né, que vocês podem conferir nos nossos canais. E agora à tarde, nós estamos com algumas atividades, entre elas, a que iniciaremos daqui a pouco, chamada Universidade Pública e a Justiça Social, aqui no canal do NIDES, o Núcleo de Diversidade e Identidades Sociais de Pernambuco. Eu sou Maria Alana Monteiro, atualmente coordeno o NIDES, e tenho a honra agora de ceder esse espaço de fala, de diálogo e de aprendizagem para minha companheira também do NIDES, a professora Antonieta, que vai apresentar os nossos convidados e coordenar essa sessão. Uma boa tarde a todos, e todas e todos. Boa tarde, gente. Obrigada por ter aceitado esse convite que a gente fez, né? E obrigada ao NIDES, como eu já falei, na pessoa, na realidade, mais da professora Ana Monteiro, né? Em primeiro lugar, eu vou pedir desculpa pelo sotaque e a dificuldade de falar. É porque eu fiz uma cirurgia e ele botou uma placa aqui para poder ficar legal e eu estou arrastando assim, né? Então, eu vou me apropriar disso e pedir para vocês, né? E avisar vocês que eu vou falar pouco. Porque, desde o início, o propósito é ouvir. Pelo menos para mim. Ouvir de que jeito? Volmir, Mar, Moisés, a gente já teve a oportunidade de dizer que a gente quer fazer o mais informal possível. E é por isso que eu usei, continuo usando roda de conversa, mas eu poderia ter colocado um bate-papo, né? Porque, na realidade, a intenção da gente não é formalizar em uma mesa. E tu tem tantos minutos para falar, outros tantos para isso, etc. Vamos supor que a gente está num ambiente entre amigos e bem formal, né? Então, eu gostaria que esse momento nosso rolasse dessa forma. A ponto de, por exemplo, isso se vocês concordarem, né? Se Mar estiver falando alguma coisa interessante que você queira completar, Moisés, ou Volmir, aí você pede licença, bota a mãozinha e vai indo. Porque eu acho que isso enriquece. Vamos ver se dá certo assim, né? O que acham? De acordo? Ótimo. Né? Então, a gente tem, arrastando aí, 1h20, mais ou menos, para a gente conduzir isso, essa conversa nossa, né? Então, como ela é solta, ela é livre, não tem, né, um palestrante, isso, aquilo, ela é livre. Então, a gente precisa ficar atento às nossas falas, para não haver predominância de um ou de outro, né? Para não sacrificar, ou a gente deixar passar intervenções valiosas, né? Eu poderia apresentar cada um. Aí, seguindo esse viés da informalidade,
eu acho que nada melhor do que cada um apresentar a si mesmo. Não é? Como concebe sua própria identidade e como poderia estar aqui, nessa jornada de universidade, democracia e direito humano como palavra-chave. E a gente escolheu o quê? Trabalhar esse tema da universidade e da justiça social, para poder caber também essas palavras dentro do nosso encontro agora. Ok? Poderiam começar? Mar, por favor. Oi, gente, boa tarde a todos e todas e todos. Eu me chamo Mar Domingos, sou militante do Levante Popular da Juventude, sou discente da licenciatura em Química na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Atualmente faço parte da Secretaria do Diretório Acadêmico, né, de licenciatura em Química. Estou também no Conselho Universitário da Universidade e vim aqui para debater um pouco sobre esse conteúdo, né, já agradecendo ao espaço, à Universidade, né, à UPE e à UNIDS. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Volmi, sou enfermeiro de formação, especialista em saúde pública, mestrado em desenvolvimento e meio ambiente e doutorado em saúde pública. Faço parte do corpo docente da UPE Campus Petrolina, no curso de graduação em enfermagem, e faço parte do grupo de pesquisa Teorias e Práticas em Saúde, e também do grupo de pesquisas, de outro grupo de pesquisa, certo? Eu vou tentar aqui hoje dar minha colaboração nessa discussão sobre a universidade e a justiça social. Pois bem, eu sou Moisés Almeida, sou professor do Colegiado de História do curso de Petrolina, da UPE Petrolina. Já estou quase no caminho da aposentadoria, porque completam-se 28 anos de sala de aula agora em janeiro, e minha história com o UPE desde aluno. É importante dizer que eu fiz a licenciatura plena em História aqui na UPE, entrei em 1986, Volmi acho que já tinha os cabelos na cabeça, né, Volmi? Em 1986 até 89, fiz especialização também na UPE, e tem uma vida, né? Uma geração toda dedicada à UPE, então são muitas as histórias que nós podemos aqui compartilhar nesta tarde para falar de democracia e de justiça, especialmente nesta Universidade de Pernambuco. Então, um prazer estar com o Antonieta, um prazer estar com o Volmi, e um prazer estar com o Mar, que bom, não é? Espero que esse Mar, né, ele possa ter muita informação para que a gente possa trocar, e é muito bom ter gerações, não é, que, de certa forma, têm visões de mundo do passado, visões de mundo do presente e visões de mundo do futuro. Que bom. Professora, seu microfone está fechado. Eu sou professora da UPE, não é? A minha formação é ciências sociais, mais particularmente sociologia, porque eu fiz ciências sociais, depois mestrado em sociologia e doutorado em sociologia, quer dizer, né? É um porre de sociologia no meio. E assim, como a nossa formação, em geral, dirige, né, o olhar para os fenômenos sociais e demais eu tenho essa tendência de voltar, de sempre estar, né, casadinha com sociologia. E aí, tranquilo, podemos iniciar a nossa conversa. Eu, por exemplo, poderia
iniciar com o Mar mesmo, que é nosso convidado extra casa, né? Tem a ver com justiça social. Um trabalho bonito que você faz, um trabalho solidário, né? A gente chama de popular, não é? Intervenção popular. Ou educação popular, né? Mais precisamente. E o movimento Avante, com essa questão da universidade, nessa relação, nessa mediação, universidade e justiça social. Como? Por quê? E de que forma? Certo. Boa tarde, gente. Novamente, eu vou falar assim, né, professora? Eu me coloco enquanto militante, né, do Levante Popular da Juventude, sou popular dentro desse processo, e o que a gente enxerga, né, sobre a universidade é muito do que a gente tem leitura, né, porque a gente tem uma leitura histórica de mundo no processo de organização do Levante Popular da Juventude. Então, quando a gente pensa a justiça social, professora, rapidinho, só está dando um eco no seu microfone, se a senhora pudesse fechar rapidinho. Perdão. Não, sem problema, tá ótimo. Quando a gente pensa em justiça social, né, para dentro da universidade, a gente precisa pensar que estrutura universitária é essa, né? E como ela hoje se articula com a gente, juventude e a gente sociedade no geral, né? Qual é o aspecto principal que essa universidade hoje, onde ela se rege e a quem ela atende. Então, pensar no papel da universidade enquanto produtora, né, de justiça social é pensar quem são essas corporalidades, né, essa juventude, né, esse povo brasileiro que carrega diferentes estampas que nela ingressa a partir de um processo, né, de universalização de entrada, e como essa permanência se dá lá, se essa universidade hoje ela se constitui enquanto rede de apoio dessa existência e permanência desses estudantes, né? Então, com a gente do Levante, quando pensa tipo justiça social para dentro dessa estrutura, é pensar como hoje ela se articula, pensar como essa estrutura universitária consegue hoje se distanciar dos seus moldes constituintes eurocêntricos, né, eurocentrados, e pensar se ela hoje enxerga esses corpos que não assimilaram essa colonização, né, em sua existência. Então, assim, quando a gente vai pensar nesse processo, é pensar quais são os caminhos hoje, quais são as nossas ações, quais são nossas posturas que podem denunciar a existência dessas barreiras que dificultam a entrada dessa juventude periférica, a entrada dessa juventude negra, tipo, essa juventude trans, travesti, gênero, dentro da universidade e também a sua permanência. Então, perceber esse movimento, né, de como o Levante dá alguns exemplos dessas possibilidades, né? A gente hoje tem a construção do estágio de interdisciplinar de vivência, que vai trazer essa juventude da universidade para os locais de periferia, para o roçado solidário, para as palafitas e a cozinha solidária, né? Fazer com que essa vivência a gente consiga constituir as nossas narrativas para dentro da universidade. A gente pega essa estudantada que está dentro da universidade, leva para esses territórios, e muitas delas já convivem em seus territórios, né, sobre suas próprias realidades, sobre as suas próprias demandas, para reconhecer e entender quais são as dinâmicas atuais que a gente precisa debater, né? Qual é a importância de pegar nossas realidades de nossos bairros e levar para dentro da universidade e começar a constituir tipo, uma nova pesquisa, uma nova ciência, um novo ensino, um novo currículo a partir das demandas da nossa realidade, né? Fazer com que essa universidade, que em sua maioria das vezes está distanciada dos nossos processos de vivência, comece a produzir e pensar a partir das nossas próprias visões, né? Então, pensando assim, né, para me alongar muito nessa resposta dessa provocação, o Levante é esse movimento de massa popular, né, que se constitui a partir de um projeto de construção popular, que é sobre criar novas bases, sobre, tipo, destruir esses pilares colonialistas, né, do patriarcado, do racismo, do heterossexismo, e pensar como a gente constitui uma universidade que enxergue, né, e que celebre essas diferenças, que faça com que não se gerem desigualdades no nosso processo de existência, que constitua novas oportunidades. Então, a gente entende que essa estrutura universitária, que hoje abarca tipo, nosso povo, né, que a gente conseguiu pintar a universidade com a cara do povo brasileiro, né, com a classe trabalhadora e os filhos da classe trabalhadora, consiga produzir a partir desses, né, como tipo sujeitos de pesquisa e não objetos, né, desse interesse.
Então, criar justiça social é criar, dentro da universidade, é criar outras narrativas, é fazer com que nós consigamos transtornar essa estrutura e pensar construções de sociedade a partir de outro mundo, né? Criando, constituindo, conseguindo transformar esses diferentes setores sociais a partir dessa estrutura. Aí eu só dei um dos exemplos, né? O Levante tem outras possibilidades que a gente pode conversar mais adiante, como o Campo Popular dentro do Morro da Conceição, que é uma articulação com a extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? E a UFAP. A gente tem o WAVE, né? Que é junto com a UPE, com a UFRPE, com a UFPE, que a gente conseguiu unir todas essas universidades dentro desse processo, né? Desse estágio de vivência interdisciplinar, dentro, tipo, das realidades do povo. E tem vários outros processos que a gente constitui também, que a gente pode caminhar mais adiante. Mas, assim, uma resposta boa para esse processo é entender que a nossa sociedade brasileira, ela vive, sim, num processo militante, né, tipo, limitado desse capitalismo dependente. Então, a gente precisa constituir, né, tipo, começar a quebrar essas barreiras, lutar contra o autoritarismo que a universidade vem sofrendo, né, desse governo atual e que impede que a gente avance nos nossos processos de discutir de forma autônoma, que não está saindo. Autônoma, tipo, nossa existência dentro da universidade, né? E construir caminhos outros que falem sobre, tipo, nossa existência de juventude, sabe? Então é um caminho árduo, um caminho de muita luta, mas é assim que a gente enxerga a potência que essa universidade tem, né? E como ela precisa, tipo, se reconstituir, se questionar constantemente, como o Florestan falava, né? Tipo, se a universidade brasileira, ela é reforma ou revolução. E a gente quer que ela seja revolução, né? Então é isso. Precisa ligar o microfone. O microfone está desligado, Antonieta. Mais uma vez. Desculpa. Moisés, a gente escutou o Mar falar de vários pontos sobre a ligação entre universidade, comunidade, solidariedade, né? E democracia. Então, partindo disso aí, pela sua experiência, o que seria essa tal de justiça social? Veja, Antonieta, o Mar tratou de vários temas importantes. O tema da entrada, o tema da permanência, o tema da justiça social, o tema da relação da universidade com a comunidade. Primeiro, eu queria começar com o tema da democracia. A universidade não é democrática, ela não é um espaço democrático. A gente tem um discurso muito bonito sobre a democracia, a gente critica, inclusive, o governo autoritário que está aí, mas os nossos espaços eles são tão autoritários quanto. Eles não são espaços abertos, infelizmente. Não é? Existem na universidade castas que precisam primeiro ser quebradas para que a gente possa, enxergando a partir de dentro, perceber qual é essa relação nossa de compromisso com a realidade social. Nós, da universidade, e aí eu falo da Universidade de Pernambuco, não é? O Mar vai falar da universidade da que ele participa, não é? Creio que tem um pouco mais de vivência com a comunidade. Da Universidade de Pernambuco, os nossos espaços, eles, infelizmente, eles são muito fechados. Por exemplo, as nossas reuniões de conselho, elas não são abertas. Como é que a gente quer ter um espaço democrático se o local onde se decide o destino da universidade, ele é um local fechado, com tanta tecnologia que nós temos? Então, isso me incomoda demais. Me incomoda também, não é? E aí vou entrar, por exemplo, no processo de entrada, me incomoda nós termos ainda critérios de entrada que impedem que a população ocupe a universidade. É impossível que a gente tenha um curso que tenha uma entrada de 30, 40, e aqui em Petrolina tem cursos que tem entrada de até de 50 alunos, mas tem, no caso do curso de História, não é? 30, 40, e você ter um período com 10 alunos. Por que nós temos um período com 10 alunos? Por que a gente não ocupa os 20 ou 30 espaços que estão vagos? O povo precisa ocupar a universidade e nós precisamos discutir critérios de entrada. Esses critérios de entrada, eles são critérios excludentes. Eles excluem a população mais pobre. E aí você tem um grupo dentro da universidade que fica com um discurso que realmente sempre combate esse discurso, que a universidade não é o lugar para poder, por exemplo, formar as pessoas que não estão
bem formadas no ensino médio. Essa não é a discussão que nós devemos fazer. A universidade, sim, é um lugar de formação. E a universidade pode ser, sim, um lugar de alfabetização. Qual é o problema da universidade ser o lugar da alfabetização se o povo pode ocupar os espaços da universidade? Não dá? É para você ter, por exemplo, um colegiado com 12, 15, 16 professores, todos doutores, não é? Dando aulas para 5, 6, 7, 10 alunos, alguns cursos, né? Alguns cursos, e a população de fora querendo entrar, ou pagando para entrar. Eu estou terminando agora uma pesquisa sobre a privatização do ensino superior. No Brasil, 92% do ensino superior ele é privado. Em Pernambuco, só não é 93%, porque as autarquias elas entram como ensino público, e elas não são públicas, elas são híbridas, porque os alunos das autarquias eles pagam mensalidades. Na Bahia, 93% do ensino superior ele é particular. E as nossas universidades públicas, com o nosso sistema de entrada, ainda afunilando a entrada com vagas. Com vagas. Não é? Isso a gente precisa discutir. E, democraticamente, eu creio que esse é um espaço para que a gente possa, inclusive, falar de outras coisas. Vou deixar a fala para a Volmir, que eu acho que ele também tem muito a falar sobre isso. Volmir é de uma área de saúde, eu sou da área de licenciatura, da área da formação de professores. Nós temos públicos, inclusive, diferentes. O público nosso é um pouco mais trabalhador, que entra mais à noite. Volmir tem um público que entra de dia. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir sobre democracia, especialmente essa pergunta. Esse modelo que a gente tem de universidade, ele realmente promove a justiça? Ele inclui? Eu acho que é uma pergunta muito importante para a nossa conversa de hoje. Eu ainda, Moisés, ressalto que é importante a pergunta, eu faria uma outra pergunta. Esse modelo de universidade que temos, ele responde aos anseios da nossa sociedade? Que eu acho que a gente tem que começar por aí. Esse pensamento, eu acho que a fala de Mara é muito importante quando ele fala da inclusão dos alunos na universidade, quando ele fala que a universidade precisa dessa revolução. É importante também que a gente tem que pensar que a sociedade precisa olhar para a universidade e ter um sentimento de pertencimento. E isso não existe dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade não vê a universidade pública como sendo um bem dela. E isso é ruim, porque ela não defende essa universidade. Ela não vai para a rua defender a universidade. Quem vai para a rua são os professores, quem vai para a rua é os alunos. A sociedade em si não sai para a rua para defender a universidade como um bem público. E esse é o grande problema. E quando o Mar coloca toda a problemática da existência e da permanência dos alunos, aquilo que Moisés acabou de falar, os nossos públicos são diferentes, eu sou da saúde, e eu também sou da Comissão Setorial de Avaliação. E eu tive o prazer de pegar a avaliação setorial, a avaliação da minha universidade e do meu curso no ano passado, e comecei a avaliar. E daí é interessante que aproximadamente 90% dos meus alunos dizem que existe inclusão dentro da universidade, certo? Que a universidade inclui negros, indígenas, e existe um processo de inclusão. E daí eu pergunto, que processo de inclusão? Existe bolsa de auxílio para que esse aluno tenha permanência? Existe alojamento universitário para que o aluno que venha do interior possa ficar em Petrolina? Existe um restaurante universitário? Não, não existe. A gente está falando da UPE Petrolina, né? E eu acho que isso é importante. Mas o que a gente olha? A gente olha e daí a gente começa a olhar para a universidade e a gente vê aquilo que Moisés falou. A universidade é um lugar de concorrência, ele não é um lugar de crescimento, certo? E querendo ou não, aquelas castas que Moisés fala, elas são bem enraizadas dentro da universidade. E essas castas, querendo ou não, começam a olhar para o seu próprio umbigo e esquecem o que está ao redor. E isso dificulta a compreensão do que é realmente o papel da universidade e o papel que a universidade deve ter dentro da sociedade, certo? O tema, eu acho que é muito importante, porque ele fala de universidade, democracia e justiça social.
a compreensão de democracia dentro da nossa universidade ela é extremamente complexa, certo? As pessoas não compreendem, não sabem que a opinião e o pensamento contrário faz parte da democracia. O pensar diferente dentro da universidade está acontecendo agora, e aquilo que Moisés fala, a reprodução do que a gente tem politicamente externo, a gente está reproduzindo dentro da universidade, e isso daí também por culpa propriamente da gente mesmo, certo? Que nós somos responsáveis pela formação dos nossos alunos, os nossos colegas foram responsáveis pela formação dos nossos colegas que estão do nosso lado e não conseguiram dar a eles essa possibilidade de desenvolver esse senso crítico e desenvolver a compreensão de democracia, certo? Então, são várias questões que a gente tem aí e tem que buscar. Eu acho que a discussão está começando agora, eu acho que a gente ainda vai avançar muito, porque são questões que mexem intimamente com a universidade. Se a gente pensar naquilo na universidade como parte funcional da sociedade, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar, se a gente pensar, nós tivemos agora uma pandemia, e nessa pandemia as nossas universidades se isolaram, certo? Quantos relatórios sobre o levantamento epidêmico e epidemiológico foram, quantos serviços a universidade ofertou às prefeituras de forma gratuita, de forma espontânea, para que para que se pudesse fazer relatório epidemiológico, fazer controle epidemiológico, fazer tudo isso. Nada. Foram contratadas empresas particulares. Nós temos as universidades que estavam fechadas e os professores, querendo ou não, fazendo o trabalho remoto, mas também não serviram de instrumento para ajudar e combater ou compreender o processo pandêmico, certo? Então, tudo isso faz parte dessa universidade que não cumpre o seu papel social. Alguém quer uma parte na voz de Volmir? Eu fiquei curiosa com uma coisa, eu ia até perguntar aqui. Que foi colocada por todos, né? Essa meritocracia que predomina no modelo que a gente tem de universidade desde sempre, né? Em que ponto a gente poderia dizer que ela contribui ou não para uma visão democrática da produção acadêmica? Eu vou começar falando, porque eu acho que eu sou o que saiu agora, eu acabei meu doutorado agora, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu fico sempre, eu tenho sempre as minhas perguntas e sempre fico inquietante quando eu estou orientando um aluno, seja no TCC, ou na especialização, ou no mestrado. Eu acho que a gente tem que pensar a universidade, a meritocracia, e daí a gente tem que pensar, quando a gente pensa em universidade, a meritocracia, as castas, tudo isso a gente tem que pensar na produção acadêmica. E na nossa, assim, querendo ou não, nós somos induzidos a produzir cada vez mais. Produzir. Produzir para quê? Certo? Para engavetar? Então daí a gente volta naquilo que Mar estava falando, que assim, até que ponto a nossa universidade conhece o bairro que fica ao lado, a realidade que fica ao lado. Até que ponto a pesquisa que está sendo desenvolvida dentro da universidade é uma pesquisa que vai ajudar e auxiliar a mudar aquela realidade que tem ao nosso lado, seja na palafita, seja na favela, seja no bairro carenciado. Até que ponto? Então, como é que a gente mensura as nossas pesquisas? Como é que a gente mensura? Tá, é o que eu digo, eu estava refletindo algumas coisas antes de começar a apresentação e estava pensando assim, olha, eu queria que os nossos fatores de impacto das revistas de publicação, né, que é uma coisa que a gente mensura, eu quero, além de produzir, eu quero publicar e quero publicar na que tenha melhor fator de impacto. A meritocracia é isso, não adianta você publicar numa revista que tenha seja ínfima, né? Você tem que publicar na maior, certo? E eu queria que fosse diferente o fator de impacto. Eu queria que fosse assim, olha,
quanto daquela pesquisa que você desenvolveu e aquele artigo que você fez serviu para ser utilizado em uma política pública? E quantas vezes ele foi replicado? Então, o pensamento tem que mudar. Não é quantas vezes alguém leu aquele artigo ou referiu aquele artigo. Não. É quantas vezes aquilo foi usado para mudar a realidade de alguém ou para mudar a realidade de uma determinada população. Certo? Ou para desvendar um novo caminho, criar uma nova política. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Eita, quer falar mais é isso? Certo. Não, eu vou colocar assim que eu acho muito bom essa reflexão, porque é uma coisa que eu faço constantemente nos meus processos de pesquisa agora, né, enquanto pessoa militante. Eu vou fazer uma adendo aqui bem rapidão, assim, mas é porque eu sou uma pessoa trans, travesti, gênero, né, meus pronomes são ela, dela, de preferência, assim, tá? Só para colocar esse adendo, eu sou uma pessoa trans não binária e vivenciei as coisas dessa forma, né, enquanto pesquisadora e militante. Então, eu acho essa pergunta muito boa sobre os processos de produção, né, dentro da academia, porque é uma coisa acontecendo constantemente na hora que eu vou produzir os processos. Dentro do meu processo acadêmico, tipo, eu produzi poucas vezes, né, mas eu tenho orientação desde o segundo período, porque eu comecei o PIBID muito cedo, né, o PIBID foi uma porta de entrada muito boa nessas questões. Eu vou fazer 2 momentos, assim, sobre políticas públicas, né, eu não falo realmente pela realidade da UPE, porque eu sou uma discente, tipo, da UFRPE, e lá, agora há pouco, a gente conseguiu aprovar uma das políticas de permanência para pessoas, para mulheres, né, e para pessoas que menstruam, né, agora há pouco, tipo, porque a Progesti entende que atende também pessoas trans que menstruam e precisam, tipo, dessa articulação, né, então, tipo, foi um momento agora, tipo, de aprovar uma permanência, né, tipo, um processo de bolsa permanência, tipo, sobre higiene menstrual, né, dentro dos conselhos universitários, a gente conseguiu fazer esse debate muito amplamente sobre como e a quem isso vai atender. Então, foi na minha fala, foi nesse sentido de falar sobre, tipo, essa universidade que a gente hoje, que hoje se constitui, ela é rede de apoio para essas discentes, esses discentes que estão dentro dela, ela consegue se configurar como um local seguro para essa existência discente, né? E sobre isso é que se encaixa ainda mais. Essas e esses discentes, sejam na pós ou na pós-graduação ou na graduação, conseguem produzir a partir de uma visão que consiga, tipo, romper com o que está já estruturado, né? Porque quando a gente vai falar de estudos decoloniais, por exemplo, ou qualquer coisa, ainda assim existe uma tentativa de que as referências que nós citemos, elas sejam eurocentradas. Então, se a gente, tipo, não debate decolonialidade, né, debate, tipo, essas identidades, essas existências do nosso povo, né, latino-americano, como Lélia vai dizer, né, sem deslocar de uma referência eurocêntrica, a gente não está fazendo um movimento de realmente se distanciar desses processos produtivos, né? Inclusive, tipo, eu super compreendo quando o Valmir coloca aquela sua produção científica, ela realmente impacta, ela realmente se diferencia, ela realmente impulsiona para transformações sociais, e isso me faz questionar constantemente sobre que estudantes são esses que estão entrando na universidade, e agora que a gente conseguiu constituí-los, né, tipo, enquanto fazer com que pessoas da classe trabalhadora conseguisse acessá-la, será que elas conseguem produzir sobre suas existências? Será que a universidade está preparada para conseguir entender que, tipo, narrativas autobiográficas, né, tipo, constituem, tipo, um processo de pesquisa válido? Essa pesquisadora, esse pesquisador, se colocar dentro da pesquisa enquanto pessoa constituinte, tipo, mas que não está distanciada do seu processo de seleção, né? Porque, tipo, inclusive as ciências sociais, né, acho que a Antônia pode falar, é muito presa, né? Tipo assim, você só é antropólogo se você estiver distante, enxergando lá de longe, né? Minha namorada, tipo, é uma mulher trans e ela, tipo, é socióloga, ela, tipo, tá se formando em sociologia também, né? E tem muito desses entraves. Então, assim, será que a gente consegue fazer com que os pesquisadores e pesquisadoras hoje, né, que são discentes, consigam falar sobre sua existência sem esses trâmites que falem sobre o que é pesquisa de verdade e qual é o rigor de pesquisa com que isso é produzido, né? Eu fico me questionando sempre nesse processo, né? Tanto que quando eu pesquiso sobre, tipo, identidades trans, travestis, gêneros no ensino das ciências, a maioria das produções que vão falar sobre elas são de cis produtores, né? São de, tipo, sua maioria, tipo, homens cis, que usam essas realidades como, tipo, objeto de pesquisa. Então, fazer, tipo, esse tensionamento de deslocar é primeiro garantir que essas pessoas entrem na universidade. Então, quantas universidades dentro do território brasileiro, por exemplo, tipo assim, tem cota para as pessoas trans, que se entende que são pessoas que só vivem até 35 anos, que a maioria delas estão, tipo,
empurradas a um processo, tipo assim, da prostituição ou de não local de existência, né, digna. Então, isso é só um exemplo, né? Isso, tipo, se aloca, tipo, para as pessoas negras. Tipo, hoje, tipo, muitas universidades têm as cotas, né, tipo, mas muitas demoradas, inclusive, tipo, para conseguir acessá-las de fato, né, e introduzi-las. A rural não é essa a realidade, a rural. Logo no ano que se considerou, tipo, as cotas de 50% introduziu na universidade, né, não fez aquele processo de 12, não sei quanto, 12, não sei quanto por ano, a rural colocou 50% de cara e conseguiu mudar a estética dessa universidade. Né? E a partir disso, tipo, que produções são essas que vêm? Será que a gente consegue fazer com que essas realidades sejam introduzidas no seu processo de pesquisa? E a partir daí a gente tensione com as suas necessidades sociais, né? Porque a universidade é um reflexo da sociedade. Então, a quem ela responde? Né? Para quem ela responde? Então, assim, isso me toca muito, porque na hora que eu vou produzir, eu sempre me questiono, para quem vai esse processo, né? O que eu estou querendo produzir de fato aqui. Então, no meu primeiro trabalho, eu falei sobre demarcação de terra indígena, né? E como, tipo, a mineração, o problema mineral do Brasil, tipo assim, destrói esse processo, né? Tipo, isso envolvendo a química, né? Que eu sou da licenciatura em química. No meu segundo trabalho, eu vou falar, tipo assim, de um processo geopolítico do golpe, né? A partir do petróleo, envolvendo a química dentro da sala de aula, porque nosso processo agora é debater narrativas, é falar sobre, agora eu tô na universidade, então aqui, qual é a história que eu vou contar? Qual é a história que não está sendo dita? Tipo, para quem vai produzir, como a gente vai conseguir pensar, né, outras realidades, né? No outro momento, eu fui pesquisar sobre derramamento de óleo, né, e falar sobre o direito à água e existência. Tipo assim, quem são essas pessoas? Onde é que está o movimento da tipo, barragem, que estão debatendo isso fortemente, não precisam estar na academia para produzir ciência sobre o direito à água, né? Então, e agora eu falo sobre, tipo, coisas que me tocam mais no sentido, tipo, de nutricídio, né, tipo de alimentação, tipo da agroecologia, porque eu sou militante do Levante, estou muito vinculada ao MST, e também, tipo, sobre, tipo, identidades transformadas de gêneros na universidade, né, a partir exatamente da narrativa autobiográfica, de se colocar nessas realidades e questionar onde essas pessoas estão dentro da universidade, né, quem é que produz por elas, na maioria das vezes. Então, assim, me toca muito, né, por isso que eu me delonguei um pouco, assim, porque é sobre que pesquisas nós produzimos, se elas são só para colocar no Lattes, ou se elas, tipo assim, realmente evidenciam, tipo, necessidades sociais que precisam ser, tipo, que estão aí na urgência e na emergência, né, precisam ser denunciadas, precisam ser revistas, né, tipo, que a universidade constitua esses momentos. Antes da licenciatura em Química, só para encerrar, tipo, eu fiz 3 anos de farmácia, né, tipo, na UFPE, antes de vir para a licenciatura em Química na UFRPE. E lá, quando a gente ia, tipo, discutir saúde coletiva e epidemiologia, que a gente ia ver os problemas, tipo, de doenças negligenciadas, a gente, tipo, via que existiam produções que falavam sobre a possibilidade de cura, mas que elas não trazem processo de investimento, né? Porque elas não são de interesse daquelas pessoas que estão no poder e na sua manutenção de poder, né? Então, a gente precisa muito desse debate, é pensar que a universidade, ela tem um papel importante de justiça social e se estrutura realmente não, tipo, dá condições possíveis disso, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é estar nesses espaços, é conseguir romper essas barreiras. Eu, enquanto discente, tipo, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, eu ocupo o conselho e constantemente eu estou falando sobre essas realidades discentes, né? Fazendo esse campo, tipo, campo de debate, né? Tipo, de trazer outros véus, né? Tipo, sair, tirar aquele véu da individualidade das pessoas que estão no poder, né? Dessa lógica, tipo, de biopoder e fazer com que a gente se questione, cutucar quais são esses processos, né? E como a gente consegue, tipo, diminuir ainda mais, né? Um adendo é que a universidade, tipo, até dentro desse conselho, tipo, a nossa associação docente, né, que é a do FERP, ela não tem cadeira no conselho ainda. Como é, tipo, que uma associação docente não tem cadeira no conselho para debater sobre as realidades, por mais que existam vários professores que a ocupem, né? Então, é sempre a gente se questionar, tipo assim, como modificar essa estrutura, como a gente consegue romper esses processos, mas entendendo que a gente está no caminhar, tipo assim, de trazer outras narrativas, né, de como o Paulo Freire falava, tipo, de constituir pedagogias de sonhos possíveis. Então, a gente precisa entender que a gente precisa fazer um movimento de romper com essas estruturas, né, de criar outras possibilidades, e isso vem da gente que também está dentro, né? Mas aí eu concordo com o Valmir que, tipo assim, a gente precisa levar a universidade para fora, né? Tipo, agora há pouco, nesses tsunamis de educação, de AD, de falar sobre o que a gente produzia, foi o primeiro momento que eu consegui ver a universidade, tipo assim, dizendo, olha, nós existimos e produzimos para vocês, porque também nós somos vocês, né? Quem constitui a universidade é a sociedade, porque é a gente que entra. Então, assim, é fazer esse caminho realmente de aproximar, né? Não é para além dos muros, é porque nós, enquanto sociedade, ocupamos, tipo, o que está nesse intramuros. Então, a gente precisa, tipo assim, mostrar quais são esses reflexos de verdade, né? Então, é muito nessa pegada, assim. Então, eu falo assim, só para deixar muito claro, tipo, de um local de militante, né? Tipo, de pesquisadora dentro da universidade. Obrigada e desculpe a demora. Moisés. Não, eu acho que
os temas são tão ricos e provocam tantas reflexões que eu fico pensando que se a gente tivesse pelo menos um corpo de 10% da estrutura interna militando nos movimentos sociais. Se a gente tivesse 10%, a universidade já começava a quebrar paradigmas diversos, porque faria muito barulho. O grande problema é que nós temos poucas pessoas envolvidas, desde funcionários, técnicos administrativos, a docentes, que estão preocupados, na maioria dos casos, nas revistas de alto impacto, e produzir para poder fazer pontuação, mesmo porque o processo interno da universidade, ele segue esse caminho. Nós temos, por exemplo, uma avaliação de desempenho que reproduz essa lógica perversa liberal, neoliberal. Então, os nossos docentes, eles sequer têm tempo de pensar num processo de militância, de poder estar, por exemplo, participando de um sindicato. Não precisa ser o sindicato dos professores, mas tem outros sindicatos que nós podemos militar, em associações de moradores, sequer participam, por exemplo, das reuniões de condomínio, porque estão ali com a cabeça voltada para as publicações e os altos impactos que têm essas revistas para poder, neste caso, pontuar, para poder, por exemplo, para dar aula no mestrado, então você precisa ter uma produção larga para poder você dar aula no mestrado. Aí na Universidade de Pernambuco você só é professor associado se você der aula no mestrado, né, e tiver gestão. Então, internamente, são muitos os paradigmas e muitos entraves que devem ser, neste caso, quebrados. E, infelizmente, nós fazemos parte dessa lógica liberal, dessa lógica neoliberal, dessa lógica de mercado, e claro que são ínfimas essas iniciativas. A iniciativa de Mar é uma iniciativa excelente, né? É uma militante do movimento que faz essa ponte à universidade, que está preocupada com a universidade, mas preocupada com uma universidade que não fica distante da realidade, não é? das políticas sociais. Isso é o que a gente precisa ter. E veja, Antonieta e Volmir, que as nossas áreas de atuação são áreas intrínsecas em relação ao impacto que a gente deveria provocar na realidade. Nós temos uma área muito forte de saúde, em várias expertises de saúde. A nossa área de educação, ela vai desde aí a região metropolitana até o sertão. Então, ela abrange o estado todo, como também a área de saúde, vai da região metropolitana ao sertão. Só essas duas áreas, fora as outras, né, não estou menosprezando as outras áreas da formação, só essas duas áreas elas poderiam mostrar um Pernambuco diferente. Não é? Mas, infelizmente, a lógica ela é perversa. A lógica é perversa e ela nos faz esses professores muitas vezes mecânicos, isolados, pensando, né, no seu mérito e distante, digamos assim, dos espaços comunitários. Eu passei 20 anos para fazer doutorado. Não me perturbou passar 20 anos de um mestrado para o doutorado. Em 20 anos eu estava, seja no Conselho Municipal de Educação, ou seja na própria gestão dentro do colegiado, me colocando à disposição dos gritos dos excluídos ou de outros movimentos que nós estamos participando. E, assim, não me arrependo. Estou terminando meu doutorado agora depois de 20 anos do mestrado dentro da universidade. Mas, infelizmente, as amarras internas, esses elementos internos, eles precisam ser quebrados. E isso não é fácil, porque você vem de uma estrutura, como já foi dito, que Mar disse, uma estrutura eurocêntrica, e nós reproduzimos essa estrutura eurocêntrica, essa estrutura perversa de fora, que já, inclusive, está mudando. Eu estou vendo que na França, os processos de avaliação internos e de impactos estão mudando na França. Quiçá chegue aqui no Brasil para que a gente comece também a pensar essa nossa lógica que, infelizmente, faz com que a gente tenha menos democracia. Não é que a gente não tenha democracia. A gente até tem.
mas não é naquele nível desejado e esperado. E também justiça social. Antonieta, seu microfone está Diz desligado. aí. Diz aí que eu senti que você estava querendo continuar o raciocínio. Verdade, quando Moisés fala agora da questão da democracia, e a gente agora está tendo um fórum de democracia mundial, com mais de 100 países, né? Bolsonaro faz parte desse fórum. Uma pessoa que, que defende a ditadura, gente. Né, eu não entendo, assim, mas é o que eu falo, eu digo sempre, eu acho que, juntando aquele pensamento que Mark estava colocando, do golpe do petróleo, eu acho que, na verdade, nós tivemos, nos anos, em 2016, um golpe que foi extremamente político, certo? E extremamente econômico, certo? Onde, mas é o que eu sempre falo, daí vem da questão histórica, né? Se nós olharmos a linha do Equador, né? E abaixo da linha do Equador, né? Só temos um país que é desenvolvido, que é a Austrália. Mas por que a Austrália é desenvolvida? Porque, querendo ou não, ainda está do lado da rainha e foi colonizada por ingleses e eles se estabeleceram lá, foram colonizados, não foram explorar a Austrália, certo? Mas abaixo da linha do Equador nós não temos nada. Nós tínhamos um país que estava crescendo, um país que estava se desenvolvendo, um país que estava tinha suas dificuldades, sim, tinha suas dificuldades, mas que de um momento para outro descobriu uma reserva de petróleo, que, querendo ou não, os combustíveis fósseis, na época, ainda era um grande alavanco para a sociedade, principalmente para as economias, ia distribuir, supostamente, né, dentro das leis, 70% da riqueza que ia sair daquele petróleo para a educação, 30% para a saúde. Nós teríamos um país que provavelmente ia dar um salto de um crescimento, provavelmente, porque a gente não sabe se isso realmente ia acontecer, certo? Mas, agora voltando para a questão histórica, né? Daí não sou eu que posso falar isso, é mais Moisés, que é da história, mas se a gente pensar que toda vez que o Brasil começa a ter picos de desenvolvimento e crescimento econômico, e onde a população começa a ganhar direitos e coisa, nós sempre temos uns golpes. Aconteceu em 30, aconteceu em 64 e agora aconteceu de novo em 2016. Então são ciclos que nós temos que a gente tem que pensar, por que isso? Né? Porque, na verdade, não se quer que o Brasil dê certo. Não é o brasileiro que não quer que o Brasil dê certo. É a estrutura mundial. Porque você tem uma potência, um país com mais de 200 milhões de habitantes, abaixo da linha do Equador, que dê certo, que é extremamente autossuficiente em tudo, certo? Daí eu acho, só contrariando o Mário, eu acho que a gente não tem que ser nem eurocêntrico, nem afrocêntrico, nós temos que ser brasilicêntrico, certo? Porque nós somos brasileiros, certo? Nós somos diferentes de tudo. E nós temos que não buscar nossas raízes, não deixar de buscar também as nossas raízes ancestrais, mas também criar as nossas raízes como brasileiros. É o que eu digo assim, eu estou vindo de um doutorado que foi na Europa, certo? Que foi em Portugal durante 4 anos, 4 anos e meio. E extremamente as pessoas não conhecem o país. Eu fui fazer um doutorado em em extremos climáticos, né? E quando eu disse que no Brasil a gente tinha temperatura de menos de 17 graus, os doutores da Escola Nacional de Saúde Pública, da onde eu fiz o meu doutorado, não sabiam que isso acontecia no Brasil, que nevava no Brasil. E não eram os leigos, não era o taxista, não era a pessoa que limpava coisa, eram os doutores. Porque para eles, o que está abaixo da linha do Equador, tirando a Austrália, não importa, não interessa, certo? Nós somos subjugados. Então, isso tudo vem de encontro. As produções que a gente faz, que a USP produz muito, as produções que são importantes para eles não contam nada, certo? Então, esse olhar sobre o nosso país, ele ainda é um olhar colonizador,
certo? E a gente não consegue tirar isso enquanto a gente não também aumentar a nossa autoestima, certo? Ter políticas de afirmações em que o brasileiro é importante, o brasileiro é inteligente, o brasileiro é autossuficiente e o Brasil é altamente autossuficiente, certo? Esse é um discurso que está sendo levado, né? Agora se enrola a bandeira do Brasil e diz que o Brasil vai dar certo. Então a gente tem que ter cuidado. Mas Assim. esse enrolar a bandeira do Brasil, esse enrolar a bandeira do Brasil é de forma deturpada, certo? A gente não tem que enrolar a bandeira e de forma deturpada defender políticos. E eu acho que a bandeira não é de nenhum político, a bandeira é do país, certo? A bandeira é nossa, certo? E independente de qualquer coisa. Então, escutando, desculpa, continue. Não? Pode. É porque eu escutando, né? Todas essas queixas, que são queixas, como modelo predominante, né? Por que não é, a gente, na minha opinião, conseguindo conquistar um pontinho ali, um pontinho acolá, né? que vai, possivelmente, trazer uma transformação. Né? Ao contrário, eles podem até ser usados para serem legitimados. Né? Então, isso me faz pensar, e foi o motivo desse termo de justiça social, na discussão que Boaventura faz. Né? Não só sobre o que seria essa transformação da universidade no século XXI, né? Que, aliás, o PE distribuiu o livrinho para todos os professores. Né? Houve essa doação aqui, de Boaventura. E a UPE distribuiu. Valmir, você estava aqui à época e viu que a pilha desse livro, raramente um professor pegou. Ficava lá, não me interessa, nem para abrir assim, ó. Né? Então, o que o Boaventura aprofunda depois é essa questão das epistemologias do Sul, né? Europa, não, do Norte, né? Europa e França. E a epistemologia do Sul, que é América Latina, África. São dois princípios totalmente de concepção, né? Que se possa ter e avançar dentro do conhecimento de um modo geral. O problema da universidade, que é a sua, como é que diz assim, o seu principal valor, né? É porque ela produz o único conhecimento considerado válido. Os outros conhecimentos não interessam e não são válidos. No máximo, complementar. Aqui e acolá. Né? Quando a própria ciência não tem meios teóricos para responder um determinado problema, por exemplo, de saúde, né? Aí diz, tenta lá, né? Outras formas, que são formas populares, são formas baseadas na tradição, que passa de geração a geração, como pelo meio oral, né? Verbal. Existe pouco registro desse tipo de conhecimento. E ele não é validado ante essa produção científica. Entende? Então, o que eu queria colocar aqui é assim, um dos pontos trabalhados por Boaventura nessa questão da injustiça cognitiva, porque quem sabe mais tem mais valor, né? Então,
essa injustiça cognitiva a que ele se refere está aliado a uma proposta de universidade popular. Aí, o que seria uma universidade popular? Vamos começar sobre isso? Seria uma, digamos assim, uma revolução que poderia causar no Brasil. A Universidade Popular, primeiro ela precisaria começar pelas suas estruturas de acesso, sua estrutura de permanência, sua estrutura de debate, de discussão, o quebrar esse modelo, por exemplo, de castas que nós temos. Os assentos colegiados nossos, 70% são ocupados por docentes. E aí fica 30% para os funcionários e os alunos. Os alunos têm pouco, inclusive, espaço de decisão. Tem pouco espaço de decisão. Tem até um pouquinho de fala, mas de decisão tem pouco. Teria que mudar também a universidade, para ser popular, teria que também mudar um pouco essa visão dos próprios docentes. Docentes que devem ser formados no meio do povo, docentes que vêm da luta popular e que sabem, digamos assim, fazer essa relação. É difícil você exigir que a universidade seja popular quando uma parte dos seus docentes são elitistas. Né? Infelizmente, isso é a realidade. Isso é a realidade. Boa parte dos seus docentes são elitistas, jamais souberam e sabem o que é um movimento popular, o que é uma participação na base. Veja, por exemplo, as nossas lutas dentro do sindicato, como elas são esvaziadas em função da falta de consciência de classe dos nossos docentes, que reclamam, por exemplo, o não aumento de salário há 7 anos, mas sequer tem a disponibilidade de bater lá na porta do governador para reclamar. Então, a Universidade Popular, ela primeiro teria que nascer no meio do povo, nascer na periferia, ser gestada na periferia e ser gestada por um amplo debate realmente democrático, para que ela possa atender aos anseios daquela comunidade. Infelizmente, os nossos espaços, eles são elitistas, né? Moisés, agora sim. Segundo o que a gente colocou aqui, o Boaventura, né, essa questão da Universidade Popular, ela tem uma lógica totalmente diferente. É por isso que você diz assim, é preciso mudar as estruturas, mas não desse modelo, mas gerar um outro. Inverter os sinais de mais e menos, né? Onde justiça, aí igualdade, diferença, tem uma outra concepção, totalmente diferente. E que cabe, segundo ele, né, a esse modelo que a gente tem, epistemológico, cabe a ela produzir ciência e se esforçar mais dentro da pós-graduação. Porque seria um dos papéis, né, fundamentais e importantes socialmente. Né? Quando ele discute essa questão, ele não aniquila uma produção de pós-graduação e de ciência, do modo geral, né? Como a gente está vendo hoje, não se fala noutra coisa. As pesquisas feitas não sei aonde, né? Legitimando o conhecimento, não interessa o resto. Né? Chamado científico. Porque o chazinho não funciona, né? Então, atividades como essa, queimar, né? Experiencia, quando faz educação popular, vai para a rua fazer isso, né? Como muitos enfermeiros estão fazendo, junto aos agentes comunitários de saúde,
É uma lógica diferente. Então, é um trabalho de formiga que vem, né, brotando. E aqui, ali, acolá, e a coisa vai se estendendo. Como a gente já vê, uma extensão enorme. E parte de um princípio que não tem nada a ver com essa universidade, que é a solidariedade e a consideração do conhecimento comunitário. E essa é a minha opinião. Agora, vão me dizer aí. Mar. Eu acho, Antonieta, que quando a gente faz essa concepção de universidade popular, a introdução dos agentes sociais, certo, dos movimentos sociais dentro dela, ela é muito importante, certo? Esse ativismo, como eu posso dizer, um ativismo real, né? Dentro dessa universidade, ela acontece, e ela acontece de forma a produzir ciência, a produzir conhecimento, mas, sobretudo, a produzir a mudança da realidade. Dessa realidade que esses entes, que esses atores estão inseridos. Eu acho que a gente parte da Universidade Popular e da Universidade Popular com os movimentos sociais. Eu acho que esses movimentos sociais eles são capazes, e isso já é de conhecimento, são capazes de produzir conhecimento, certo? E transformar isso em uma universidade, transformar isso em conhecimento e legitimar esse conhecimento é a principal chave desse novo modelo, dessa nova constituição de saber, certo? Eu acho que é aí que está o grande segredo. Como eu disse no começo, não é a gente da universidade fazer trabalhos extramuros, é trazer para dentro da universidade a comunidade. É a gente olhar a comunidade e sentir a necessidade da comunidade. Nós temos uma população envelhecendo, certo? Onde é que está o papel da universidade dentro dessa população envelhecida? Quantos cursos de cuidadores informais ou cuidadores geriátricos nós temos dentro das universidades? Não temos, certo? E isso não é para a gente ganhar dinheiro, isso é para dar resposta a uma necessidade, que é aí que vem a Universidade Popular, certo? E é aí que vem a Universidade Popular a partir dos movimentos sociais. É para dar resposta às questões sociais que estão apresentadas e questões novas, certo? E aquilo que Moisés falou, é uma reconstrução, é um remodelo, é uma nova concepção de saber. Muito bom, assim, eu vou colocar uma coisa assim que eu penso sobre isso, porque já existe um movimento, né, tipo das UPMs, né, que é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, né, ela vai surgir a partir do debate de 2003, lá no Fórum Mundial de Social, e assim, é esse o caminho, né, tipo, esse debate tem que vir a partir de um processo onde os movimentos sociais, tipo, coloquem nesse processo de construção, tipo assim, os seus ideais, né? O que coloca, assim, como estrutura mesmo. Então, esse debate acontece. O MST faz muito disso, né? Já, de como constituir esses novos processos de saberes, sabe? A gente não quer uma universidade alternativa ao que existe, a gente quer que essa seja a universidade hegemônica que a gente quer constituir para a sociedade, né? Porque sempre se fala de educação alternativa, etc. Não, quando eu falo sobre educação popular, eu estou falando sobre uma educação popular que ela precisa ser hegemônica da sociedade, né? Não é alternativa, é a resposta contra aquilo de vez, assim, a gente quer, tipo, um novo processo de constituição. Isso se vem a partir dessas bases, tipo assim, do que é constituído dentro dos movimentos, né? Então, é entender, tipo, como é importante que a gente traga a mística, né, dos movimentos sociais, que o MST trabalha tanto, que vai evidenciar qual é a luta do povo. É constituir, tipo, uma narrativa de conhecimento, né, a partir dos saberes tradicionais, porque aqueles conhecimentos são aqueles que constituem a vivência e o andar, né, desse povo que está colocado nessa realidade. Então, é muito importante esse debate, né, desse processo, dessa nova Constituição, que é fazer com que a gente rompa com essa ideia de ensino-aprendizagem engessada, tipo, rompa com o processo de construção de ciência, né, tipo, de quem constitui essa ciência, né? É um processo, é isso mesmo, Antonieta, tipo, um processo de valorização desse saber, né? Tipo, de enxergar que as constituições de saberes, elas não estão, tipo,
estruturalizadas unicamente nesse rigor tipo, de método científico, sabe? Porque é isso que a gente precisa começar a discutir agora, que é uma coisa que a gente sempre se questiona, né? Falando no geral. Tem um trabalho agora que saiu, que acabou de sair de TCC, de uma aluna da área de Química, né, Júlia Martins, que também é militante do Levante Popular da Juventude, que ela vai falar, tipo, da cannabis, né, e ela fala, não é cannabis, porque o pessoal conhece como maconha, então eu preciso debater, tipo assim, a utilização da maconha, tipo, para falar sobre os grandes processos importantes, né, de cuidar da saúde, né, da onde vem essa marginalização, tipo, de onde vem esse conhecimento, porque ele é importante ser visto a partir de uma perspectiva, tipo, por exemplo, das maconheiras, né, que utilizam, tipo, do extrato do óleo essencial para cuidar de filhos com epilepsia, tipo, cuidar de seus problemas, né, neuroespecíficos. Então, assim, a gente precisa romper com essa estrutura, né, de verdade, mas é romper, assim, para deixar de lá, né, romper para pensar que dá para maquiar, né, dá para perfumar, dá para fazer diferente, né, mas o que é muito importante colocar é que a gente não pode abandonar esse processo de agora, né, como se a gente fosse constituir outra sem estar questionando lá dentro o que está sendo produzido, sem estar lá produzindo, tipo assim, as nossas narrativas, né, porque é esse lugar que a gente ocupa no momento. Então é um trabalho de formiguinha, como tu falou, mas é um trabalho dobrado mesmo, né, aquele trabalho militante, que é uma coisa que eu sempre questiono, tipo assim, quais são, no nosso processo de formação de professores, nesse processo de formação de professores, quantos professores militantes, quantos docentes militantes a gente está formando? Não está. Nosso currículo não permite esse processo. Nosso currículo ele vem tipo, de uma cis-epistemologia, de uma branco-epistemologia, que impede que a gente se enxergue como um corpo inteligível, né, no nosso processo de construção de ciência. Eles nos engessam tipo, a reproduções que nos impedem de pensar para além do que já está posto como tipo, realidade correta. Então, assim, é constituir, né, tipo, é romper mesmo, é tipo assim, como Chassot vai falar, né, de criar indisciplinas dentro desse processo de educação, né, sobre disciplina, ou, tipo, interdisciplinaridade, ou, tipo, transdisciplinaridade, sobre, tipo, talvez, tipo, assim, chegar num caminho utópico da indisciplina, né, que constitua, que junte, que movimente, né, que, tipo, rompa. Então, assim, é muito importante esse debate, assim, me anima muito que a gente traga isso, porque isso parte também, tipo, assim, de constituir, tipo, quem é que vai estar dentro dessas UPMs, né? Tipo, Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Quem é que vai constituí-la e quem é que a gente quer abraçar nesse processo, né? Porque a gente sabe que nosso processo de ingresso na universidade, ele, tipo, assim, por mais que a gente tenha ampliado, ele, tipo, não consegue abarcar todo mundo da sociedade, né? Porque tem estudantes que trabalham, né? Tem trabalhadores que querem estudar, então, assim, a concorrência, tipo, é um pouco desonesta com essas pessoas, né? No nosso processo, tipo assim, meritocrático de ingresso. Então, assim, é importantíssimo esse debate. Muito obrigada, assim, pela oportunidade de me animar, enquanto militante, né, enquanto docente, que está sendo docente de formação, tudinho. Moisés? Não é isso que a gente tem debatido e discutido, não é? Não passa só, Vombi, por trazer os movimentos para dentro da universidade, não é? É muito desta relação que a universidade tem com fora. Qual é a relação nossa com fora? Com fora ou com o extramuro? É interessante que a gente fala de muro e realmente essa imagem simbólica de muro ela é muito forte, porque as nossas instituições realmente têm um muro físico, uma estrutura física de muro, que esse símbolo vai para além da estrutura física, do tijolo, né? Da parede ali pintada. Vai para além. Porque nós realmente saímos pouco, infelizmente. Claro que nós temos algumas ações dentro da Universidade de Pernambuco que elas, como tem na Rural, e nós estamos vendo aí o depoimento da Mar, que fazem esta relação. É pequena? Mas é importante. Ela é importante. Nós temos na Universidade de Pernambuco ações, desde aí os cursos que estão em Santa Amaro, Nazaré da Mata, Garanhuns, ou aqui mesmo em Petrolina, e nós fizemos isso, né, Vomi, quando nós pensamos em fazer aquela semana universitária em conjunto com outra instituição, abrindo a universidade, né, levando a universidade para os bairros periféricos. Eu creio que ali tem, não é, algumas ações que são ações importantes que devem ainda continuar nesse processo de insistência. Porque vai ser assim,
não é? Mar, eu creio que deve ser orientado ou orientada, né, por uma pessoa que é militante, eu não sei, né? Porque geralmente quando a gente não é militante, a gente não procura qualquer pessoa para poder ser orientando, né? E continuar insistindo, porque nós temos pessoas dentro da universidade que ainda acreditam nesta relação. E aí, como o Mar falou, não é criar uma estrutura alternativa, mas é a partir do nosso lugar, como a partir desse nosso lugar, a gente pode ir quebrando barreiras. Eu me lembro, inclusive, que eu tive uma orientação que foi sobre um assentamento aqui, entre Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, o assentamento Catalunha. E nós pesquisamos lá. Quando foi na hora da defesa, eu disse para o meu orientante, nós vamos fazer a defesa lá. A gente vai fazer uma banca pro forma, mas quem vai fazer as perguntas é a comunidade para você. Você vai apresentar o seu trabalho lá na comunidade, na associação, a defesa vai ser lá, vai ser no sábado, porque na semana eles não podem, a nossa aula é de segunda a sexta, mas nós vamos para lá no sábado, como nós fomos. Vão 2 professores, certo, para fazer a parte da formalidade, mas eu vou dizer aos professores, quem vai ter mais espaço para fazer perguntas sobre a pesquisa é a comunidade. E a comunidade se reuniu lá na associação e nós pudemos fazer uma, digamos assim, defesa de monografia ou apresentação da monografia na comunidade. Que bom que a gente pudesse estar fazendo isso, porque, veja, a universidade usa, e ela usa mesmo, os pesquisadores usam, né, as pessoas e sequer devolvem este uso, sequer dizem, olha, né, o resultado foi esse. Então, eu creio que ações nós temos, eu continuo acreditando que a universidade ela pode, nesses gatos pingados, fazer, neste caso, a diferença. Agora, é fácil? Não, né? Não é fácil porque, né, a estrutura ela é perversa, mas não só, por exemplo, estando aqui Antonieta, que eu sei que é preocupado e militante, você, eu sei que é preocupado com a situação da universidade, agora conheci Mar, né, que tem essa experiência importante, o Levante tem um trabalho interessante dentro da universidade, né, de todas as universidades, ou nas universidades onde tem o movimento, eu sei que muito a gente agradece aos movimentos dos estudantes, aqui em Petrolina, por exemplo, o movimento popular revolucionário, que tem um trabalho também muito ligado com a comunidade. Então, eu creio que tem, digamos assim, possibilidades. É continuar acreditando, né? Muito bem. Olha, nós já estamos às 16h20. Então, eu acho que a gente já está para se organizar, né? Para encerrar, para começar uma outra atividade que está por aqui. Então, vamos deixar a palavra solta para os 3, né? Para rematar suas ideias no que querem deixar fixado ou mais esclarecido para nós. Ok? Vamos ouvir o convidado, que é Mar. Opa. Convidado externo, desculpe. Uhum. Vamos lá, gente, para eu dizer um pouco assim, né? E primeiro agradecer o espaço, né? Novamente, reunidos para todo o contato, né? Para a gente estar aqui entendendo, tipo assim, que o Levante, né? Tipo, é uma juventude, assim, muito aguerrida, que está muito presente nas universidades, né? Fazendo esse debate e constituindo esses processos, né? Tipo assim, estivemos juntos de mãos solidárias na construção, né? Tipo, durante a pandemia, dentro inclusive, da própria Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde a gente conseguiu, junto com a Universidade, articular, tipo, a doação de cestas, né? Inclusive para estudantes que precisaram desse processo. Né? Também, tipo assim, a gente conseguiu constituir o WAVE agora há pouco, com todas as universidades, o cursinho popular dentro do Morro da Conceição, e não só no Morro da Conceição, né? Eu sei Morro da Conceição porque eu fui professora popular de lá, né? Mas também esse cursinho popular está em Garanhuns, né? Junto com a UFAP lá, tipo, com vários professores que também, tipo,
toparam, tipo, junto ao Levante, tipo, essa constituição, tipo, militante, e é entender que o nosso processo, assim, esse debate, tipo, assim, dá um gostinho, tipo, assim, de trazer quais são as questões, né, quais são as urgências, porque elas estão aí presentes, mas que o mais importante é que a gente continue constituindo esse debate, né, tipo, nos processos de ação mesmo. Então, é convidar, tipo, a docência da UPE, a docência da UFPE, a docência da UFRPE, tipo, assim, se constituir na luta, né, entender que nossos debates aqui, eles não estão dentro de uma bolha, tipo, eles estão falando sobre um processo muito, tipo, de sociedade e dessas necessidades que são presentes. Chamar também, tipo, a população discente, né, da UPE, da UFRPE e da UFPE, né, de todas as universidades públicas, né, e particulares, porque a questão de particular também precisa, tipo, trazer suas demandas, a se organizar também na luta, né, tipo assim, procura os movimentos sociais, se aproxima do que a gente precisa fazer, porque quando a gente constitui, tipo, que a ideia de justiça social, a gente está falando sobre a construção de um mundo novo, né, a construção de trazer, tipo, esses sonhos possíveis para, tipo, a realidade, né, então, assim, tipo, se organiza no Levante Popular da Juventude, tipo, a docência, né, tipo, que já tá com a idade, assim, da vida adulta, tipo, se organize nos seus sindicatos, tipo, assim, tragam possibilidades outras, né, narrativas potentes para que a gente consiga se constituir dentro desse processo de luta. Porque a gente, né, como o Paulo Freire falava, né, tipo assim, nos processos de esperançar e se juntar uns com os outros, né, para fazer de outro modo. Então, constituir essas novas versões que queremos, né? Mas elas só são constituídas coletivamente, né? E com consciência de classe, com consciência de gênero, de raça, né? Tipo, de todos esses processos nossos atuais, tipo, que nós carregamos enquanto estampa social, né? Então, é lutar por nós, né? Porque eu só sou, né? Se você também é, né? Se nós, eu só posso, se você também pode. Então, é isso, né? Tipo, agradeço novamente o espaço. Muito obrigada pelo debate, né? Espero que a gente se encontre em outros caminhos e que continuemos em luta. Muito obrigada. Obrigada a você, mãe. Volmir, Então, Moisés, é onde vocês dois? então, é claro, o debate ele é muito importante. Eu creio que foi muito bom, Antonieta, você ter lembrado, né, da minha pessoa, né, apesar dessa distância, né, eu estou lá na ponta e você está em outra ponta, né, lá em Recife ou em Petrolina, mas é importante que a gente continue a pensar a universidade para além dessas estruturas fechadas, herméticas e não democráticas. Não é fácil, isso é um trabalho, né, árduo, mas nós somos confiantes, né? Eu creio que é preciso que cada vez mais a gente se entenda como classe. Nós somos classe, nós não somos a classe dominante, nós somos os dominados que podemos modificar essa situação se assim entendermos e nos colocarmos como classe. E aí pequenas mudanças elas vão, claro, ocorrendo. A Universidade de Pernambuco ela tem uma história assim, ela tem uma história de relação muito forte, né, com os movimentos populares, com movimentos sociais, uma relação que ela teve muito forte de formação com o movimento dos trabalhadores sem terra, tem ali um histórico, né, de relação com o MST na formação de professores nesta área ou nos assentamentos. Eu creio que, né, exatamente, o Pronera ele é o grande exemplo dessa nossa relação de muito, digamos assim, de muito estar à vontade com os movimentos sociais. Continuar acreditando, eu creio que a gente precisa continuar acreditando, continuar criticando, não ter medo de criticar, de dizer que essas estruturas são esdrúxulas, de dizer que tem docente elitista, sim, né, que infelizmente tem muitos docentes que não veem a universidade, né, como um lugar que não é o lugar do povo, não é o lugar da comunidade, mas que tem outros que acreditam nesta relação e acreditam na potencialidade e na mudança. Eu creio que a gente precisa continuar acreditando. Agradecer por ter conhecido o Mar, continue, espero, né, que seja docente, né, que seja professora, né, e que realmente possa, enquanto professora, né, formar outros militantes, porque nós precisamos de mais militantes na sociedade. Volmir, obrigada, Moisés.
Está sem áudio, Volmir. Opa, desculpa. Agradecer a oportunidade, Antonieta, por estar aqui hoje. Moisés estava falando nas distâncias, Moisés está em Petrolina, Antonieta está em Recife e eu estou em Portugal. Então, são o mundo. Eu acho que a pandemia nos trouxe essa possibilidade e essa inovação de aproximar os distantes. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que é bom. Em todo momento ruim, a gente tem que aproveitar o que é bom. E eu acho que isso é importante. Esse momento que nós temos, eu estava tentando olhar aqui quantos participantes, quantas pessoas estavam ouvindo a gente falar e também não consegui perceber quantas pessoas nos ouviram hoje. Eu acho que tudo isso faz parte dessa nova construção que a gente quer, desse novo pensar a universidade que a gente quer. A gente não quer uma universidade onde os pedestais sejam sempre presentes. A gente tem que se despir do nosso conhecimento e perceber que o outro também tem conhecimento a nos ofertar. Enquanto a gente não estiver disposto a aprender com o outro, a gente não vai construir nada, a gente não constrói. E a gente passa a ser o reflexo o nosso próprio reflexo no espelho. Eu acho que isso é preocupante. A gente tem que mudar essa visão de universidade. E quando Moisés fala, os nossos professores, os nossos alunos também são elitistas, certo? A gente pensa só nos professores, mas os alunos muitos também são. E eu tenho exemplos disso dentro do nosso colegiado, quando a gente vai para uma discussão sobre a aula vai ser presencial ou se vai ser remota, e daí a gente diz, olha, as licenciaturas estão pensando em ser remota. Daí os alunos dizem, nós não temos que pensar em licenciatura, nós temos que pensar no nosso curso. E daí não é assim que funciona, a universidade é um todo. E essa universidade que é um todo, certo? Precisa se repensar, certo? Precisa se repensar os seus espaços democráticos, precisa repensar o seu papel social e precisa pensar de que forma essa universidade vai fazer essa composição e essa coesão social, certo? Que é tão importante para que a gente possa se fortalecer como instituição, certo? Então, esses momentos que nós temos de discussão, de conversa, de bate-papo, acho que eles são extremamente importantes, Antonieta. Eu parabenizo o NIDES e todos os outros grupos que também estão hoje fazendo essa mobilização. São 6 grupos, se eu não me engano. Eu acho que tem o NIDES, tem o NEPEL, e entre outros, que eu acho que isso é muito importante para a gente dizer que a universidade está viva e a universidade está presente, certo? Nas discussões que são de caráter importante para a sociedade. Muito bom, Volmir. Muito bom, Moisés. Muito bom, Mar. Eu só tive prazer em escutá-los, né? E aprendi muito com esse nosso bate-papo aqui. Eternamente grata. Tudo de bom, a gente se encontra por aí, e essa nossa discussão foi gravada e estará disponível nos canais do NIDES. Certo? Um abraço carinhoso.